Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. O versículo começa assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Em outras traduções, diligentemente. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Versículo 8 novamente: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo-a uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Amém? Aleluia. Ela não perdeu essa moeda na rua. Ela não perdeu essa moeda durante uma viagem. Ela não foi assaltada. A Bíblia diz que ela perdeu dentro da própria casa. Então a pergunta muda completamente quando nós entendemos. A pergunta deixa de ser como eu perdi e passa a ser o que aconteceu dentro da casa para que viesse a perder a moeda. Todo mundo lê esse texto e dá uma ênfase muito grande na moeda perdida. Possuía 10, perdeu-se uma. E o contexto não está falando de finanças. O contexto dessa pequena perícope a ser analisada não é algo monetário. É uma sequência de parábolas onde o próprio Jesus vai narrá-la. Ele está sendo confrontado pelos fariseus. Uma parábola antes, ele está falando a publicanos e a pecadores. E os fariseus, santarrões, começaram a falar a respeito dele, que se encontrava com essas pessoas. Então ele vai trazer a parábola sobre a ovelha perdida. Se um pastor tendo 100 ovelhas, uma ficando para trás, porventura ele não deixa 99 no aprisco e não vai em busca dessa 100ª, e uma vez encontrando não traz novamente? Depois ele traz novamente uma parábola da dracma. Passando a dracma, ele vai para uma outra parábola, onde vai falar do filho pródigo, que o título do roda da Bíblia, nas Bíblias estão erradas, não é a parábola do filho perdido, e sim a parábola do Deus amoroso que está à espera encontrando. O fato é que a ênfase dessas 3 parábolas está falando do povo da igreja. Então eu quero tomar nota a respeito somente da parábola da dracma. E eu quero que você faça um paralelo com a sua própria vida. Em alguns momentos da palavra você será a moeda, outros momentos você será a própria casa, em alguns momentos você vai se deparar com alguns elementos da parábola, e eu quero que você comece a fazer uma correlação com isso. Não tem a ver então com a moeda em si, mas tem a ver com pessoas que estão perdidas no meio do processo. A ovelha diz muito do cristão que se perdeu no meio da caminhada. E uma vez que se perdeu no meio da caminhada, os pastores ou aqueles que acompanham, estão mais próximos, devem ir atrás dela. E ir atrás da ovelha que ficou para trás, que acabou se perdendo, nem sempre vai ser bom. Ficou para trás porque é fraca. Ficou para trás porque não acompanhou o passo das demais. Acabou ficando. O pastor tem que ir em busca dela. Para trazê-lo, tem que quebrar as suas pernas, colocar sobre os seus ombros
e trazer para o aprisco para cuidar. Passa-se óleo nas narinas, no ouvido e entrada dos olhos. Para quê? Para que não entre mais moscas. As moscas são as adversidades ou o brilho das coisas que estão perambulando por nós para fazer com que a gente fique doente no meio da trajetória e fique para trás. Então há um antídoto, esse antídoto é o Espírito Santo quando o próprio pastor passa óleo. Então acaba resgatando e trazendo ela de volta. Já na dracma perdida, que nós vamos esmiuçar, ela tem uma outra conotação. As ovelhas vão atrás e buscam. A dracma perdida se perdeu dentro da igreja. É possível estar dentro da casa de Deus e se perder. Precisamos encontrá-la. E o filho pródigo saiu por conta própria. Se ele saiu, não devemos buscar. Porque se ele realmente é filho, ele volta. Filho volta. O que mais me chama a atenção da parábola do filho pródigo é que a mensagem é do Deus que ama o filho. Quando ele vê o filho chegando de volta para tentar uma aproximação com seu pai, o seu pai vê da porta ele de longe, levanta a sua túnica, mostrando as suas pernas, num período onde existia todo um pudor, e ele se humilha ao mostrar as pernas e sai correndo em direção ao seu filho. Quando ele corre em direção a seu filho, ele corre e se debruça como quem diz: eu te protejo. Porque se a sociedade que estava ali visse o filho vindo, a sociedade correria até ele e mataria ele. Pois agora ele deturpou e escandalizou a casa de seu pai. Era digno de desonra, então deveria morrer apedrejado. Antes que a sociedade chegasse até esse indivíduo, o pai, vendo isso, corre ao seu encontro. Como quem diz: se tiver que matar ele, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Essa é a parábola do Deus que nos ama. Amém? Porque eu acredito que essa parábola nunca foi sobre perder uma moeda. Ela é sobre Deus restaurando uma casa. E é por isso que o título dessa mensagem é: a moeda nunca foi a prioridade. A perda foi apenas um instrumento. Ninguém gosta de perder. Tem aqui alguém que gosta de perder? Ninguém. Mas entender o processo da perca é fundamental para o nosso desenvolvimento e crescimento. A gente acaba tendo muitas experiências nos ganhos, mas nós não tiramos lições nos ganhos. Via de regra, a gente só vai ter lições através da perca, porque a perca vai te ensinar algo que aconteceu, e você precisa agora analisar os ângulos diferentes, várias voltas, vendo de prismas diferentes, para entender o porquê aquilo aconteceu. Então você começa a entrar numa autoavaliação. Então as percas é um colégio. As percas nos forjam para que a gente venha agora a acertar novamente. O fruto de muitos erros faz com que lá na frente você consiga acertar. Oxalá fosse, se a gente conseguisse acertar sempre de primeira, não ter que passar pelo processo do erro para aprender com ele. Nós fomos sempre ensinados a celebrar e se alegrar com os ganhos. Nós comemoramos as conquistas, nós comemoramos as vitórias. A perda pode ser extremamente pedagógica, e principalmente da parte do Senhor. Essa parábola, quem está contando é o próprio Cristo. Ele não está jogando pérolas a porcos. Ele está jogando, e não ao vento também, ele está direcionando uma palavra certeira para o coração daquelas pessoas. Assim como eu faço nesta noite, liberando palavras a respeito do contexto dessa parábola, para que você venha entender o contexto de dentro da tua casa. Sim, dentro da tua casa há um processo que o próprio Deus está analisando. Ele analisa a sua casa, ele analisa a sua vida, e ele está observando como você conduz tudo. Como você conduz as suas finanças, como você conduz a sua família, como você conduz a educação dos seus filhos. Ele está analisando. E uma vez com que ele se debruça do seu trono,
olha para a terra, pois ele nos vê como seres individuais e ele age de uma maneira totalmente personalizada, específica para cada um. Ele vai agir de acordo com a leitura que ele fizer. Hoje nós somos alvo dos olhos do Senhor e ele nos examinará a respeito desta parábola. Amém? Aleluia. Talvez a perda nunca tenha sido o problema. Talvez ela tenha sido apenas a ferramenta que Deus usou para revelar algo muito maior dentro da vida da casa daquela mulher. Porque foi exatamente isso que aconteceu nessa parábola. Enquanto aquela mulher possuía as 10 moedas, nada parecia errado. Estava tudo certo, tudo bonito. A vida dela ia de vento em popa. Ela estava vivendo normal. Ela estava gerando a sua família, entrando, saindo, indo no mercado. Vez ou outra vinha à igreja. Ela estava habituada com o ambiente da casa. Dentro dessa casa há uma lamparina, há um candeeiro. Ela sabe usar o candeeiro. Só que no meio da trajetória, de tanto ela acender e apagar no momento que ela quer, ela foi se acostumando com a escuridão. E há um problema muito grande com a intimidade que você tem com o candeeiro. Uma vez com que você acende o candeeiro, ele a ilumina. Iluminando a sua casa, você consegue notar muito fácil a sujeira. Você está num ambiente claro, você vê a sujeira chegando. E uma vez que a sujeira está na tua casa, o que você faz? Pega uma vassoura. E você pega a vassoura e varre daqui para lá. Você vê a sujeira chegando e joga ela para fora. Tem pessoas que varrem até errado. Até para varrer precisa se aprender. Tem gente que varre assim, ó, puxando para dentro. Alguém já viu isso? Vai varrendo e puxando para dentro. Coloca a pá aqui e vai puxando. Não é assim que se limpa a sujeira. Sujeira é para fora. Sempre para fora. Então quando a luz está acesa dentro da casa, você nota a sujeira. Só que uma vez com que você vá apagando a lamparina, você vai se habituando, os seus olhos vão ficando sensíveis já a observar na escuridão. A luz está baixa, os seus olhos vão se acostumando e outrora você não tropeça mais. Você se habituou tanto com aquilo. E o problema de estar com a luz apagada é que você não vê mais a sujeira. Você não nota mais a poeira. Você não vê mais o pó entrando. O pó, ele é sucinto. Quando você não tem luz, ele vai entrando de uma maneira muito lenta. Ele entra no bolso, ele entra no quarto, a sujeira vai entrando e você não nota. Billy Graham, certa feita, foi dar uma entrevista e no dia que ele iria dar a entrevista, sua mulher saiu limpando toda a sua casa. Foi limpando tudo, deixando cheiroso. Porque ela sabia que a casa seria entrevistada, viriam muitas pessoas. Num período onde se usava lamparinas, quando chega toda a reportagem e as luzes da casa eram poucas, eles acendem as luzes como essas, muito mais fortes. Começou a se notar todas as teias de aranha nos cantos da casa. A luz revelou, a luz revela. Então essa parábola não fala da perca de uma moeda, fala de uma casa bagunçada. A prioridade dela é achar a moeda. A prioridade de Deus é que ela arrume a sua casa. A prioridade dela é encontrar aquilo que ela perdeu. A prioridade de Deus é que ela arrume a sua casa. Ela olha pelo um prisma, Deus olha pelo outro. Deus usou a perca daquela mulher para consertar a casa dela. Como quem diz: você está tanto tempo afastado de mim que eu vou usar a perca que você teve para poder fazer com que você se volte a mim. Deus é muito pedagógico. Talvez eu esteja falando hoje especificamente para uma pessoa, duas, não sei quantas pessoas,
mas essa mensagem é específica para alguém aqui. Pessoas que por fora a casa está bem bonita, a fachada está linda, está betumada, está pintada, quem vê de fora a janela está no lugar, a porta está bem adornada, as pessoas passam em frente à sua casa pelo Instagram e vê ali fotos bem bonitas, vê uma família perfeita, a vitrine está bem montada, só que dentro da casa há uma bagunça. Ela só se dá conta que perdeu algo de grande valor quando ela vai contar. Quando ela começa a contar e nota que falta uma, Deus vai usar isso como algo pedagógico para mostrar para ela que ela precisa consertar a sua casa. E o pior de tudo é que nós sabemos aonde está a lamparina. Nós sabemos aonde a lamparina está. Nós sabemos como acender a lamparina. Você sabe acender a lamparina. Entra no teu quarto em secreto, põe a cara no pó. Você chora, você busca. A presença de Deus vem sobre você. Aquela sequência de coisas que estavam sendo perdidas é normalizada. Então você sabe aonde está a lamparina. Você pode viver dessa forma por muito tempo. Vai chegar um momento, um ápice, que você não vai mais conseguir acender ela, porque agora você já se acostumou com a escuridão. E aí então vem um problema, porque quando você acende, ela vai revelar coisas que você não queria ver. Então essa parábola não tem a ver com uma moeda perdida. Jesus não diz que ela perdeu 5, não diz que ela perdeu todas, ele diz que ela perdeu apenas uma, e uma única moeda foi o suficiente para revelar uma desordem interna. Eu não sei o que você perdeu. Talvez você até se acostumou com aquilo que você já perdeu e deixou para lá. Talvez ele vá fazer com que você perca a segunda. Talvez ele faça com que você perca a terceira moeda. Talvez você perca a quarta. Quem está entendendo o processo para não perder as moedas? Se relacione com a lamparina. Se relacione com o candeeiro. Quando você tem o candeeiro aceso de dia e de noite dentro da sua casa, você não perde mais nada. Se você está perdendo, é porque você não está se relacionando com o candeeiro. Nós sabemos o que precisa ser feito. Aleluia. Nós conseguimos normalizar aquilo que Deus nunca chamou de normal. Você vai vivendo, vai acostumando, você vai empurrando, vai dizendo: depois eu resolvo, depois eu oro, depois eu conserto, depois eu procuro Deus, vai dar tempo. E quando percebe, você continua dentro da casa, mas já não encontra aquilo que um dia foi preciso. E é por isso que Deus permite as perdas das nossas vidas. É algo pedagógico da parte do Senhor. Aleluia. Se eu fosse você, eu saía daqui já acendendo a lamparina em casa. Acenda a lamparina. Acenda a lamparina. Uma vez que você acende a lamparina, você fica perto dela, ela acende o teu peito, porque ela está perto, ela ilumina o caminho para o processo do próximo passo. O segredo sempre foi a lamparina. Nós fazemos cultos em série para achar a dracma. Nós fazemos séries de cultos, e não tem algo errado de fazer em séries de cultos. Até porque ela busca diligentemente, que é diferente de somente tentar encontrar. Ela permanece buscando, só que o foco dela está errado. Ela está olhando aquilo que tinha valor para ela. Deus está vendo aquilo que tem valor para Ele. A casa. A casa. Nós sabemos o que precisamos fazer: acender a lamparina e não deixar ela se apagar.
mas porque Ele ama você demais para deixar a sua casa permanecer do mesmo jeito, porque Deus nunca trabalha apenas na consequência, Deus sempre trabalha na causa. Nós queremos recuperar a moeda, Deus quer restaurar a casa. Nós oramos dizendo: Senhor, devolve aquilo que eu perdi. E Deus responde: filho, antes de eu devolver a moeda, eu preciso cuidar da sua casa, porque se Ele devolver a moeda sem mudar a casa, você poderá perder outra. E vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo. Então Ele vai estancar a raiz, fazer com que você veja que precisa da presença dEle para iluminar a tua casa. A perda não revelou a ausência da moeda, a perda revelou a condição da casa. Tem percas que nós temos para revelar como está o nosso interior. Quando você começa a entender o campo das perdas, você começa a se analisar: por que estou perdendo? Por que eu estou perdendo? Por que eu estou dando sempre um passo errado? Por que eu tento direcionar um caminho, eu erro, eu tropeço? O que está acontecendo com a minha vida? É o candeeiro que está apagado. Deus sempre ilumina antes de restituir. Ela procura a moeda até encontrar. Mas não foi isso que Ele disse. Diz que ela acendeu o candeeiro. Há uma metodologia para você encontrar a moeda. Quem aqui perdeu alguma coisa? Levanta a mão. Quantos homens tem aqui? Levante a mão. Você tem o seu cantinho da bagunça na sua casa? Desses homens que levantaram a mão, você tem a sua caixinha de cacarecos? Eu posso revelar o que tem dentro dessa caixa para as mulheres aqui? Uma vez com que a lamparina está apagada, tem coisas dentro destas caixas que não são mais visitadas. Tem coisas dentro dessas pequenas gavetas acumuladas que não são visitadas mais. Tem pessoas que passam dias e meses sem entrar num cômodo específico da casa. É a lamparina apagada. Você está focando nas perdas. Deus está falando para você nesta noite: arrume a sua casa. Porque ela não encontra aquela dracma? Porque ela não enxerga onde ela está. Ela perdeu dentro da casa. Perder dentro da casa é uma perca? Não. Não é uma perca. Mas eu não a encontro. Se eu não encontro, então é uma perca. Mas perdi dentro da casa. Se eu perdi dentro da casa, não é perca. Mas se eu não encontro, então é uma perca. Dá para entender uma coisa dessa? Significa que nós não encontramos nada porque há uma desordem na nossa casa. E essa casa não é uma casa física. Essa casa sou eu. Eu não encontro porque é uma bagunça dentro de mim. Eu não encontro porque eu não enxergo mais aonde está. Talvez Deus queira que ela faça um 5S, ou que ela use uma metodologia Kaizen para poder encontrar essa moeda. Deus sempre vai iluminar antes de restaurar. Ele acende a candeia, depois ela pega a vassoura, depois ela busca diligentemente. Diga vassoura. Por que ela não encontrou a vassoura antes? Porque o ambiente de escuridão faz com que você fique cego para as ferramentas que Deus deixou preparado para você consertar a sua casa. Mas uma vez com que você se relaciona com a lamparina, agora você vê a sujeira, mas você vê também onde está a vassoura. Quem precisa limpar essa casa? Você ou Deus? Você ou Deus?
Deus não vai limpar essa casa. Ele ilumina, mostrando a sujeira. Mas quem tem a autoridade e o poder de dentro do seu lar é você. Você é a autoridade da sua casa. Você que manda no seu lar. É você que faz descer chuva ali dentro. As diretrizes, as normas são suas. Deus não vai pegar essa vassoura e varrer. A vassoura não é um instrumento para buscar a dracma. Ninguém pega uma vassoura e sai tateando para encontrar a dracma. A luz foi acesa. A presença de Cristo ressurreto dentro do teu lar faz com que você veja coisas que você precisa pôr para fora. Mas a vassoura é você que tem que pegar. A vassoura é você. A sujeira vai entrando e você não percebe. A sujeira dentro do celular. A sujeira dentro do quarto. A sujeira vai se instalando. E quando você resolve um belo dia acender, e acender depois de muito tempo de escuridão dói. Porque você começa a enxergar aquilo que outrora você se esforçou tanto dentro da igreja para colocar para fora. Agora você, na tua casa com a luz acesa, você vê a sujeira. Não tem como simplesmente levantar o tapete e colocar debaixo. Vai aparecer. Não tem como pegar aquela sujeira que entrou sorrateiramente, de uma maneira simples, silenciosa, mas foi se avolumando, colocar no canto. Vai ter que agora resolver. Vai ter que chamar e falar para a esposa. Vai ter que chamar a esposa e falar, aconteceu isso. Ou vai ter que chamar as crianças, colocar no ambiente de sala e falar bem assim, aconteceu essa sujeira. Essa sujeira entrou. Ela entrou num período que eu estava confiante e eu acendia e apagava, até que um dia eu deixei apagado e agora se acumulou demais. E uma vez com que você perca tempo na escuridão, quando você se volta para ela, acendendo, dói. Você vai ter que ser confrontado e confrontar muita coisa. Você já viu o celular do seu esposo? Você já viu o celular da sua esposa? Se eu fosse você, não perdia tempo para ir lá e ver aquela lixeira. Ah, Senhor. Segura, Pai. Uau. É sobre isso. Vivermos uma vida não somente de fachada de uma casa bem adornada e bonita, mas deixá-la organizada dentro. Há gavetas dentro de nós que precisam ser reviradas. Talvez essa gaveta está tão escondida, que você não se volta mais para ela. E você vai tendo percas na sua vida, mas não esqueceu que tem uma bagunça ali dentro. Hoje é o dia que você vai ter que tomar uma decisão para resolver. E você sabe aonde está esse candeeiro. Você sabe onde ele fica. Você sabe exatamente como acender. Só que agora, uma vez que está aceso, e o Espírito Santo está falando aí dentro de você, qual é a bagunça? Qual é a gaveta? Qual é o quartinho? Exatamente aquilo que só você deixou em secreto para ninguém ver. Está lá no escuro, ninguém vê. Está lá no porão, mas as pessoas podem ver. Se você notar, a parábola fala que é só no final, quando ela encontra, ela chama as amigas e vizinhas. Ela não chama para entrar antes e procurar, porque ela está com vergonha da sua casa. Na sua casa é uma bagunça. Ela só chama depois que encontra. É preciso tomar atitude e pegar a vassoura. Essa vassoura é algo espiritual. É a autoridade da ferramenta que Deus te dá para expulsar a sujeira. Não se acostume com a sujeira. Não se acostume com o pó. Ele é sorrateiro. Ele vai entrando e você não percebe. Mas se você tem a lamparina acesa, você identifica ele rápido. E é da porta para fora.
é da porta para fora. Você viu algo que aconteceu da porta para fora. Não deixa acumular. Você não vai perder dracma. Você vai viver uma vida gostosa dentro da tua casa toda iluminada. E eu não estou falando de algo monetário. Eu estou falando da nossa vida. A luz de Deus nunca vem para humilhar você. Ele não deixa você acender a luz para você ser exposto. Ele não quer que você acenda a luz para expor a sujeira. Ele vem para consertar a sua vida. Porque essa vida é efêmera e passageira. Nós podemos viver uma vida até 70, 80, quiçá 100 anos. Mas é uma vida prematura. Adão morreu com 930 anos, eu considero uma morte prematura. Morreu muito cedo, não era para morrer. Adão se vestia do candeeiro. Adão usava uma vestimenta chamada glória. Brilho, fulgor, esplendor, presença de Deus. No dia que ele resolveu apagar a lamparina, essa vestimenta foi embora. E ele andou apagado. Quem está entendendo o que eu quero dizer? É sobre isso. Uma vez com que você acende o candelabro, o candeeiro, você se reveste da luz do Espírito Santo, que te fortalece, que ilumina o processo do próximo passo, que deixa fazer com que você mantenha a sua casa em ordem. A sua casa não se perde, porque quando tem alguma treva tentando chegar à luz, dissipa ela. Não existe trevas, existe ausência de luz. Não existe mal, existe ausência de Deus. Não existe frio, existe ausência de calor. Se você está enfrentando alguma área da sua vida com frio, ou até mesmo as demais que eu falei, é porque está faltando você acender o candelabro, o candeeiro. Hoje é um culto de celebração, e você deveria escutar uma palavra como essa, não de uma forma exortativa, mas entender que é Deus falando com você, para que você venha manter acesa, e não deixar apagar, pois a internet está aí, e a internet é muito perigosa. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Quando você faz mau uso da internet, Satanás se alimenta de tudo isso. Uma vez com que você nasceu do Espírito, você se torna espiritual. Quem nasce hoje não é alcançado no Espírito, é natural. Entre o homem natural, que tudo que faz é natural para ele, e ele sempre vai viver na escuridão, ao que nasceu do Espírito, que está revestido de luz, que deve manter acesa e não deixar apagar dentro de si a chama do Espírito Santo, a marca que foi nos dada como penhor da salvação. É espiritual e discerne tudo do Espírito, mas entre o espiritual e o natural existe um terceiro ser humano, o carnal. Só pode ser o homem carnal, aquele que nasceu do Espírito e não faz a vontade do Espírito, faz a sua própria vontade. Esse se torna o carnal. Ele apaga a lâmpada quando quer e acende quando quer. Pode ser que um belo dia não dê mais tempo de acender. Toda vez que aquele que nasceu do Espírito e já se habituou com a luz e vive na luz, no processo sempre do próximo passo seguro, dentro da sua casa, do ambiente que você trafega, a partir do momento que você apaga e você começa a fazer a sua vontade, você se torna o carnal. Quem se alimenta é a serpente. Em Gênesis 3,15, a semente vai perder a sua forma, vai rastejar sobre a terra, e o pó da terra comerás. Só que serpentes não comem pó. Serpentes são carnívoras. Só que Deus falou que ela comeria o pó da terra. Você foi feito do pó da terra. Toda vez com que você apaga a lamparina e faz a vontade da sua carne, a sua natureza caída, e não faz a voz do Espírito Santo, que é a luz que brilha dentro de você, você se torna o carnal, alimentando a serpente, e ela vai comendo o pó da terra. Satanás habita
nessa região do segundo céu. Primeiro céu, Urânio. Segundo céu, Mesorânio. Terceiro céu, Eporânio, o trono de Deus. O céu que nós vemos, o céu estelar. O céu estelar é o primeiro. O segundo céu é as regiões celestiais, onde Satanás também habita. E o terceiro é o trono de Deus. Nós somos seres tridimensionais. Altura, largura, profundidade. As tecnologias habitam na quarta dimensão. As ondas sonoras, a internet, tudo aquilo que nós não vemos. O ser humano conquistou a quarta dimensão. Estamos indo em busca da quinta dimensão. A saber, um corpo glorificado está acima da 10ª dimensão. Não há lei física sobre ele. Transcende o tempo e espaço. Vale a pena viver uma vida santificada, para viver uma eternidade brilhando a glória do Senhor. Mas uma vez com que a gente não saiba usar a tecnologia, Satanás sabe. Nimrod, poderoso caçador, diante da face do Senhor, intentou fazer uma torre. Essa torre foi chamada a Torre de Babel. O nome dela era a Torre de Babidi, Portal dos Deuses. Essa torre tinha somente 330 metros. Não era o problema a altura. O problema era o princípio. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta. Então Deus falou: desçamos e confundamos, pois o homem passa a ser um só, e tudo que intentar fazer certamente não será restrito, prevalecerão. Você é um dentro do seu lar, você é um com a sua esposa, você é um com o seu esposo, a sua família é unida. Uma vez com que você é unido dentro do lar, no propósito do Senhor, não tem nada que você não vá conquistar, porque o Espírito Santo se faz junto, presente. Mas Nimrod tentou construir aquela torre, como quem diz: se vier uma grande inundação, nós subimos aqui. E Deus não destrói a torre, simplesmente não deixa que ela permaneça sendo construída. E aí vem a confusão, ninguém se entende para a construção. Eu estou falando isso porque ali era a tecnologia da época. Ele entendeu que pegando o tijolo e deixando queimar no sol, ele tinha uma rocha firme. E uma vez com que ele colocasse no fogo, era mais firme ainda. Ele descobriu que o betume servia de cal. Ele foi descobrindo a tecnologia. E ele foi usando isso para fazer se perpetuar no poder através do globalismo e globalização. Dentro da tua casa, a tecnologia. A sujeira está entrando por ela. Quando você não é cheio e revestido do Espírito Santo, você está cego no ambiente escuro. E aí então a sujeira vai entrando pelo celular, ela vai entrando pelas telas. Tudo isso são portais abertos para que Satanás comece a lançar os seus dardos e se alimentar da carnalidade do homem. Você sabe o que você precisa fazer: se relacionar com a lamparina. Aleluia. Existem áreas da nossa vida que nós aprendemos a apagar. A gente aprende muito fácil deixar apagado. Mas hoje, no culto da celebração, haverá celebração no céu, porque aquilo que você deixou muito tempo escondido, hoje é o dia que você pegará essa vassoura, e de uma forma espiritual, a luz entrando agora pelos seus olhos, que é a presença do Espírito Santo voltando, você vai poder varrer sem expor. Essa é uma oportunidade que o Espírito Santo te dá, sem com que você seja exposto para a tua vergonha, mas num concerto interno seu mesmo, pegando a vassoura e empurrando tudo para fora. Você deve pegar esta vassoura. Não se habitue na escuridão. A vassoura revela a responsabilidade do homem. Primeiro, ela acende a candeia. A luz já estava lá na casa, mas mesmo com luz acesa, a moeda continua perdida. Não é o fato da luz chegar e acender a tua casa. Ela pode estar acesa, e mesmo assim a dracma está perdida, porque você não encontra no meio da bagunça que outrora foi feito. É preciso pegar a vassoura.
É preciso colocar em ordem a tua casa. E certamente você vai encontrar a dracma. E uma vez com que você encontra a dracma, aí sim é motivo para festa. Ninguém faz festa porque encontrou uma dracma. Dracmas não são motivos de festa, mas uma pessoa que consertou o seu lar é motivo de festa nos céus. Uma pessoa que organizou a sua casa é motivo de festa nos céus. Uma pessoa que encontrou alguém perdido dentro de si mesmo, assim como Abraão, quando Deus fala, leslerá, saia de dentro de ti para ti mesmo. Você não se conhece, mas quando você, com um passo de fé, sair em direção àquilo que eu te digo, você vai se conhecer em mim, porque eu vou me revelar a você, e através de mim, você vai saber quem é você. Quem quer acender esse candeeiro hoje? Então fique de pé. Não deixe apagar. Não se acostume com a sujeira, a poeira da rotina, a poeira das feridas, a poeira do orgulho. Essas poeiras são inúmeras. As poeiras vão vindo de várias formas. Alguém que falou áspero com você e você não gostou. Alguma atitude dentro de casa. Um marido que não estava muito bem e deu uma patada. Ele talvez não seja isso, porque você resolveu se casar com ele. Lá no início ele não era dessa forma. Talvez ele está assim, porque ele está perdendo dracmas e está tentando consertar a situação, mas não encontra. E não encontra porque o candeeiro está apagado. Mas uma vez que se entender hoje, que acendendo o candeeiro, vai conseguir ver a sujeira. E vendo a sujeira, você ainda assim não encontra a tua dracma. É preciso varrer, é preciso consertar. Hoje é um culto de celebração, não aqui, mas nos céus, porque os céus vai se alegrar com a sua atitude. Começa a levantar a tua mão aí, e pega essa vassoura e fala: ei, sujeira da discórdia, poeira da discórdia, eu varro você para fora. Ei, poeira das percas, hoje eu varro você para fora. Ei, poeira do ressentimento, hoje eu ponho você para fora, porque hoje eu decidi acender o candeeiro, a presença do Espírito Santo voltando para dentro dos lares, e a sua família não será perdida, não será perdida. A luz vai reinar lá dentro, desde que você se relacione. O próprio Jesus é a luz. Quando Deus fez a primeira vez a terra, em Gênesis capítulo de número 1, Ele a fez perfeita. Em Isaías nos diz que tudo que Deus faz é perfeito para ser habitado. Os planos de Deus era fazer essa terra boa e perfeita para ser habitada. Mas Satanás deu um jeito de apagar a luz dessa terra, e Deus a destruiu. Deus vai refazê-la no versículo de número 2, que nós chamamos de Exaomeron, a obra dos 6 dias. Ele vai colocar em ordem novamente. É sempre Deus colocando em ordem. E o que me chama a atenção é que as escrituras vão dizer que Deus viu que a luz era boa novamente na terra. E essa luz não é o sol, porque o sol só foi criado no 4º dia. Eu estou falando ainda do primeiro. É Deus dizendo: e Cristo era novamente bom na terra. Quando Cristo volta para a terra, Ele ilumina tudo. E a luz veio a esta terra. O mundo a rejeitou e ficou em trevas, mas aquele que aceita o Filho de Deus, a luz que entrou no mundo, Ele ilumina agora a tua casa. E a tua casa é você mesmo. E a tua casa começa a ser agora acesa. A tua casa agora começa a mostrar tudo aquilo que não presta. E você tem autoridade. Você tem autoridade de pegar a vassoura e dizer: aqui não sujeira, aqui não sujeira. Você não vai reinar mais dentro da minha casa. Você não reina mais aqui, porque a luz alcançou a minha casa. A luz entrou na minha casa e não vai sair mais. Cristo, 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 a luz do mundo, a luz do mundo, a luz do mundo. Seja aceso, seja aceso. Acenda, acenda junto comigo. Nós vamos louvar. Nós vamos louvar. E na medida com que nós louvarmos, eu quero que você comece a colocar aí para fora. O Espírito Santo não vai expor
Ele não vai te expor para a tua vergonha, mas é o dia do conserto. É o dia do conserto. É o dia que você fala: ei, eu quero você de novo na minha casa. Porque se você não acender, você vai continuar perdendo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Talvez você possa perder todas. Hoje é o dia de recuperar a dracma perdida. Hoje é o dia de resgatar a dracma. Aleluia! Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim. Um bom dia mesmo e viva Cristo!